Pois bem, até o momento atual, nós temos a chamada lógica do combate às drogas, a chamada guerra. Quando nós falamos guerra, esse termo é bastante significativo para quem trabalha com segurança pública, porque guerra é algo que se trava com inimigo. Não é com uma função, guerra é algo para exércitos, não é nem para as polícias. Isso explica também por que as nossas polícias foram ficando tão parecidas em seus comportamentos com comportamentos de exército. Porque, de fato, quando você está numa guerra, você mais ou menos você usa a chamada lógica do calibre. A polícia reclama que se ela tivesse equipamentos melhores, ela superaria os traficantes. A polícia eventualmente tem um investimento e melhora as suas armas, mas as mesmas armas, as mesmas fabricantes de armas que vendem em geral para as forças policiais, também vendem direta, indiretamente, dolosa ou culposamente para aqueles outros, para os traficantes que querem comprar. Então o resultado é que quanto mais a polícia se arma, mais os traficantes se armam, e vai ficando aquela chamada corrida armamentista que se falava aí durante a Guerra Fria, né? No final nós tínhamos União Soviética e Estados Unidos, cada um com capacidade de destruir a Terra mais de 3 vezes. Então chega a um nível de um paroxismo, de um absurdo bastante grande, né? Quando nós temos aí. Então a guerra às drogas tem matado muitos policiais, muitos traficantes, mas tem matado muitas pessoas inocentes. Porque quando você tem uma guerra, você não tem uma operação policial normal. Veja, você entrar numa operação, numa comunidade chamada favela, como se chama no popular, você entrar à noite, né, com operação, com verdadeiras operações de guerra. É claro que você vai ter criança olhando pela janela, é claro que você vai ter pessoas assustadas que não vão ficar muito bem dentro de casa, né? As pessoas não conseguem ficar muito bem dentro de casa sem saber o que está acontecendo nem na nossa quarentena. Então, e também é normal que os policiais colocados naquela situação de estresse não tenham tempo para ver se aquela pessoa que saiu na janela é uma ameaça ou não é. Então, a verdade é que acaba havendo muita morte de inocentes, né? Toda morte é relevante, né? A mesma morte dos criminosos não deve ser o desejado, os criminosos têm que ser entregues para a justiça, né? A morte dos policiais, sem dúvida, é uma morte lamentável, porque estão cumprindo uma missão que é pública. Então, se tem que pensar que se essa maneira de gerir está sendo boa, está sendo eficaz. Por enquanto, parece que não, porque a guerra às drogas fez 2 coisas com as drogas. Elas nunca estiveram tão presentes no nosso cotidiano e nunca estiveram tão potentes. Por que elas ficaram muito potentes? Porque como o problema sempre foi a distribuição das drogas, quanto menor o volume, claro, mais fácil você transportar algo ilícito. Para que o volume fosse menor, as drogas foram aperfeiçoadas para serem cada vez mais potentes. Então hoje você tem uma quantidade física menor de droga com um potencial muito maior de drogas, né? Em situações bastante complicadas. As drogas, elas não vêm das periferias. As drogas sequestram as periferias. As drogas sequestram a partir, sobretudo, do mundo do terror, que é imposto pela falta do Estado, que permite, por omissão, via de regra, claro, que determinados sujeitos se arvorem em donos de comunidade e que ali controlem a vida das pessoas. Aí a gente sabe aquela situação do cidadão que não pode sequer dizer para o filho para não auxiliar de alguma forma, não dar informação para um poderoso traficante do local, porque quem manda ali acaba sendo o traficante e
ao mesmo tempo fica-se naquilo. O cidadão não pode contrariar o traficante, tem que obedecer à lei, tem que obedecer à polícia, então ele fica numa situação de fato desesperadora. Quando eu costumava, inclusive em debates, falar que nós tínhamos bairros, mesmo aqui em Santa Catarina, que eram de propriedade praticamente dos traficantes, se costumava me contrapor, né? Eu ser contraposto, sobretudo pelas autoridades policiais, que diziam que a polícia tinha efetivo para chegar em qualquer bairro, em qualquer lugar. Eu sempre usei que o critério para ver se um bairro pertence à coletividade ou não é a subida de uma série de viaturas de carros especiais, é a subida de um Uber, é a subida de uma entrega de pizza, é a subida de um lugar onde o cidadão possa viver seguro, né? Quando nós precisamos de uma escolta grande policial, nós já estamos num espaço que parece que não pertence à cidadania e que precisa ser recuperado usando as forças em geral da própria comunidade. Tem que ver que o número de criminosos, claro, que não estão só na comunidade, ao contrário, as drogas ainda revelam uma coisa interessante. As comunidades pobres não são as consumidoras e não são as produtoras. Elas são intermediárias, via de regra, entre o financista da droga, que é um sujeito que não mora numa comunidade pobre, e o consumidor da droga, que também é um sujeito que pode morar lá ou não, né? Mas via de regra, o que dá o grande lucro para o mercado das drogas é o consumo por pessoas que têm capacidade de pagamento e que não estão, então, nessas comunidades. Essas comunidades, elas costumam ter uma mortalidade extremamente alta. Quando a gente fala, por exemplo, em Santa Catarina, nós temos 15 mortos por 100 mil habitantes, ou temos 10 mortos por 100 mil habitantes. Sempre cabe lembrar que se a gente for separar por bairros, nós temos alguns bairros aqui que é 50 mortes por 100 mil habitantes e temos bairros que é 2 mortes por 100 mil habitantes. Então, dependendo onde você mora num lugar tão seguro quanto Suíça, Noruega, e dependendo onde você mora numa zona de conflito, numa Síria, num local de guerra. Então, também temos que ver essa diferenciação aí que acontece na política de drogas. De qualquer forma, então, ela não tem sido efetiva na diminuição da circulação das drogas. Mas daria para fazer de outro jeito? É muito difícil, né, dizer se daria ou não daria para fazer outro jeito. Mas o que a gente tem alguns exemplos por exemplo, com o cigarro. O cigarro, há 20 anos, há um forte combate à indústria de tabaco, de fornecimento de cigarros. E o que nós conseguimos apenas com educação e leis administrativas, nem leis penais, leis que dizem, esse lugar não pode fumar, aquele pode fumar, nós conseguimos uma redução enorme. Nós conseguimos uma redução de mais de 30%. Cada vez menos pessoas entram no mundo do cigarro lícito. E isso nós não podemos dizer a mesma coisa das drogas, apesar de todos os tiros que nós temos disparado. Então, e quando se fala, mas professor, talvez é porque a polícia brasileira não tem a devida valorização, não tem as devidas armas. Ok, né? Sem dúvida que a polícia precisa ser valorizada, precisa estar bem equipada, bem protegida, mas nós lembramos que os Estados Unidos também, com a sua polícia famosa, também não dá conta das drogas, são os maiores consumidores mundiais, o que tem mais problema com o tráfico. Os países europeus, como Inglaterra, como França, como Itália, tudo países considerados de alguma forma modelos de legislação,
eles estão também perdendo essa guerra. Não é à toa que o presidente dos Estados Unidos, o presidente Trump, vem para toma uma medida que só parecia real na Idade Média, né? Parece Game of Thrones. De repente ele quer construir uma muralha para ver se mantém aquele que ele acha que são os traficantes, né? Como se não tivesse os parceiros norte-americanos do outro lado, porque a droga não é uma questão de nacionalidade. A droga é uma questão mundial e mundialmente tem que ser resolvida. O que está se discutindo é se a repressão é o melhor caminho.